Olá, meus irmãos. A paz do Mestre seja com todos vocês. Está tudo bem? Que Deus abençoe. Que o Senhor possa vir falar conosco hoje por intermédio da sua santa palavra. O texto para nossa breve reflexão encontra-se lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu quero ler o verso 19 e 20. Diz assim: Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Glória a Deus, que direção poderosa do Espírito Santo de Deus. E esse texto eu tenho trabalhado bastante com vocês. O Senhor gosta muito de falar comigo nesse texto, porque ele é um texto bastante completo e eu quero trazer algumas aplicações para nós. Este momento a qual eu relatei desses 2 versículos, o versículo 19 e o versículo 20, é um momento a qual os homens de Cornélio, a palavra relata que 3 homens começaram a bater na porta da casa da onde Pedro estava, que é na casa de Simão, o leproso. E nesse momento a palavra fala que Pedro ainda ficou perplexo, porque ele tinha acabado de ter uma visão, e essa visão ele ouviu a voz. Diferentemente ali do que o texto relata no versículo 19 e 20, a visão era a própria voz de Deus. E é justamente isso o nosso caminho, aquilo que Deus traz para nós com referência às nossas promessas e o caminho que foi proposto por Ele mesmo para que nós pudéssemos trilhar numa forma de conhecer Ele. Isso envolve as promessas, envolve principalmente o conhecimento e o desenvolvimento da nossa salvação. Em Filipenses 2, versículo 13, fala que nós devemos desenvolver tanto a nossa salvação, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor a Deus. E para isso é necessário nós identificarmos essas nuances. Primeiro Pedro estava ouvindo uma voz, agora era o Espírito Santo lhe dizendo. A voz era Deus falando com ele. A palavra deixa claramente que era Deus. Enquanto ele orava e esperava o alimento que estava sendo preparado, uma voz veio falar para ele, educando ele. Era um momento de ministração do Senhor ao coração de Pedro, com referência à religiosidade que estava implantada. E naquele momento ali, Deus já tinha trabalhado no coração de Cornélio e os homens chegaram. Nós percebemos que aqueles homens, como tinham sido enviados por homens, tem um versículo que fala bastante a respeito disso. Eles falam, no versículo anterior, fala assim, e perguntavam se estava hospedado ali Simão Pedro. Já traz uma característica: quem não foi enviado pelo Espírito Santo não tem assertividade, às vezes fica em dúvida. O Espírito Santo não, o Espírito Santo traz certeza aos nossos corações. O Espírito Santo, ele diferente de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, e já aconteceu algumas vezes, eu ouvi a voz e eu sei do que eu estou falando, e eu não preciso que ninguém creia, irmão. Eu sei a voz que eu ouvi quando eu estava orando, eu sei a voz que me acordou um dia, eu sei o que é ouvir essa voz. E diferentemente, o Espírito Santo ele fala dentro do nosso coração. Eu quero ler com vocês um versículo, porque é importante nós sabermos disso. Perceba, o Espírito Santo, enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, ou seja, ele estava ali ministrando com Deus, o Espírito Santo lhe disse. E olha como que funciona, é dessa forma, fala assim, João capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda verdade. Não falará por si mesmo, mas lhe dirá o que ouviu e lhe anunciará o que ainda está para acontecer. O Espírito Santo, ele vem com uma das funções dele, além de encorajar-nos, nos convencer do pecado e do juízo, é trazer a verdade para nós. Tudo que Deus fala é firmado na verdade. Mateus capítulo 5, versículo 37, se eu não me engano, diz que o Senhor Jesus fala assim: seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Irmãos, Deus não trabalha com mentira. Deus não trabalha Deus não trabalha no oculto. Deus não trabalha escondido. Deus trabalha na luz. Aquilo que está no oculto, que está nas trevas, aquilo que não foi revelado ainda, aquilo é de Satanás. Aquilo a palavra fala. A palavra traz o diabo como o pai da mentira. O primeiro fake news contado foi lá no Jardim do Éden.
E o Espírito Santo ele nos conduzirá em verdade. Então ele fala aonde? Aqui dentro do nosso coração. Ele traz uma mensagem de Deus e aponta para o futuro. Ele traz uma mensagem de Deus para nós e é dentro do nosso coração. Esse dia eu estava lá no meu barbeiro. Eu gosto de contar as histórias dele porque ele é cristão e ele gosta muito também de ouvir essas histórias. Ele falou que estava ouvindo um testemunho, eu não sei se é de uma amiga dele pessoal, se ele viu na internet, mas ele me contou um testemunho e eu gostaria de compartilhar com vocês, que me deixou bastante pensativo de como o Espírito Santo trabalha. Ele falou que tinha uma mulher que estava andando no seu carro e estava ouvindo os louvores, de repente ela ouviu aquela voz gritando no coração dela assim, ó, para naquele supermercado ali na frente, aquele supermercado que você vai parar ali na frente e planta uma bananeira. Você vai lá na frente dele e planta uma bananeira. E essa mulher começou a pensar, ela falou, eu tô doida. Mas aí ela falou, não vou parar não. E aí aquela voz começou a insistir, para lá e planta uma bananeira. E disse que ficou tão agoniante, apertou tanto o coração dela, que ela pegou e resolveu descer. E ela falou, meu Deus, ela desceu. E normalmente é assim mesmo, irmãos. Ela falou assim, o que eu tô fazendo? E ela foi lá, parou o carro no estacionamento, foi bem de frente, na porta do supermercado, onde o Espírito Santo dela, e plantou uma bananeira. Na hora que ela terminou de plantar, ela foi embora assim, meio sem gracinha, né? Porque tinha um pessoal olhando. E veio uma mulher conversar com ela. Falou, minha irmã, por que você plantou essa bananeira aí? Ela falou assim, uma boa pergunta, também não sei. Mas eu queria saber. Ela falou assim, mas eu sei. Eu estava ali dentro, pensando em suicídio, pensando que Deus não gostava de mim, que Ele não existia. E eu falei para Ele que eu acreditaria nele só se alguém viesse aqui na porta do supermercado agora e plantasse uma bananeira. Meu irmão, serviu de fé para renovar a fé de todos os dois. E eu já passei por experiências assim. Muitas vezes eu me recusei a ouvir a voz. Uma vez o Espírito Santo falou assim, tira o dinheiro do bolso e dá para aquele cara lá na porta, mas fala que você não vai dar só o dinheiro, não, vai dar o que ele precisa. E eu falei, o que eu vou falar? E eu não sabia. E assim foi, irmão. Eu tinha negado outras 3 vezes, eu senti uma paz muito grande no meu coração. Foi a primeira vez que eu fui e profetizei para alguém. O cara estava vigiando o carro lá há muito tempo e eu parei na porta do supermercado onde eu estava comprando lá. A hora que eu saí com as compras assim, fui pôr no carro, ele veio me ajudar. Eu falei assim, meu irmão, esse aqui eu tô te dando porque Deus quer que eu te dou, mas ele mandou eu te falar que ele ouviu a sua oração lá dentro do terreno, ele ouviu e ele vai trazer de volta tudo aquilo que foi perdido, aquilo que você tem pedido. Ele está falando que tem ouvido sim as suas orações, mas você deve acalmar. E ele era um ex-drogado. Ele falou que ele estava morando, tinha saído da casa porque a esposa não tinha aguentado a questão das drogas. E ele estava morando no terreno baldio que ficava na esquina do coisa. A hora que eu falei para ele, a lágrima começou a descer. Ele quis até me devolver o dinheiro, para você ter uma ideia. Eu falei, não, pode ficar, pode comer um lanche aí. E aí eu peguei e fui embora. Eu sei que depois nunca mais eu vi. Depois de muito tempo ele apareceu e falou que tinha voltado para dentro de casa e que a esposa tinha recebido. Irmão, Deus restaura, Deus dá a direção para nós, Ele manda. Perceba que Ele dá a direção, Ele dá a contar certeira. Ele fala, 3 homens, e era 3 homens. 3 homens vieram procurá-lo e ele dá uma direção, fala, levante-se. Levante-se fala justamente do preparo. Aqui fala prepare-se, levante-se, ele estava orando, prepare-se e vai atender. Irmãos, nós devemos nos manter preparados. Levante-se fala justamente de preparar, de estar preparado. Eu sei que muitas vezes pessoas perguntam, por que devorar, Alisson? Porque, se Deus sabe tudo que eu falo e Ele vai fazer tudo o que Ele quer, por que eu devorar? Eu entendo da seguinte forma, irmãos, eu entendo que o Senhor, Ele é como eu, por exemplo, como o pai. Eu gosto de conversar com meu filho, eu já sei todas as respostas, eu sei até, agora o Noah pegou ele aprendeu a pedir dinheiro para mim, e na verdade é o Pix, né? Faz o Pix, papai. E eu já sei até porque a voz dele, porque muda. Ele, em vez de me chamar de pai, ele me chama de papai. E assim somos nós, Senhor, manda raios e trovões. Senhor, faz justiça na minha vida. Mas quando é para pedir para trazer aquela, Pai, traz aquela pessoa, conserta ela, Senhor. Pai, faz a gentileza, Senhor, ajuda ela no arrependimento. Senhor, trabalha no meu coração também, Pai. Para nós é Senhor, mas para outra pessoa que a gente ama é Pai. É dessa forma. Por quê, irmãos? Porque abre uma avenida.
de acesso ao Senhor. O Senhor trabalha no plano espiritual e nós aqui. O mundo foi entregue aos homens. E outra pergunta bastante recorrente se ele vai fazer é justamente a questão de ele nos guiar. Eu gosto muito de Salmos. Eu sempre cito esse versículo com vocês porque nós precisamos. Quando o Noah vai me pedir, eu gosto que ele entenda que eu tenho mais maturidade que ele no caminho. Eu já vivi mais coisas com ele, que eu tenho coisas para ensinar para ele. Mas eu amo que ele venha conversar comigo. E ele, Salmos 38, no versículo 8, fala assim, ó: eu o instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. É um dever, para que tudo vá bem, logicamente, irmãos. E eu aconselharei e cuidarei de você. Mas é depois de nós nos plantarmos nesse caminho. É depois de nós, nos colocarmos nesse caminho. Por isso que ele fala desça. E desça fala de oração. Desça fala justamente de 1 de Pedro 5, versículo 6, fala: humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Quando nós descemos, quando nós nos colocamos a se humilhar diante da potente mão de Deus, o Senhor Jesus falou: desça daí, Zaqueu, para que hoje me convenha hospedar-me na tua casa, porque hoje haverá salvação na tua casa. E é justamente disso, meus irmãos, é sair de um patamar um pouco mais elevado, nos colocar num lugar de equidade, aqui com os nossos irmãos, de dependência, que todo ser que não é Deus depende totalmente de Deus. Eu quero repetir, todo ser que não é Deus depende totalmente de Deus. Deus existe antes de todas as coisas. Então desça fala disso. E fala, e vá encontrar com eles. E ele dá ainda a seguinte advertência: não hesite. Hesitar é justamente não fique temoroso, não precisa ter medo, não é certeza, é certo que vai acontecer, em acompanhá-los, pois eu os enviei. Quando o Espírito Santo nos coloca uma missão, meus irmãos, ele aponta o caminho, mas a questão de seguir em frente, ela é nossa, a questão de seguir em frente, ela é nossa, de se colocar a caminho, é justamente nossa. Irmãos, por exemplo, quando o Senhor me falou que eu ia ser um pregador, se eu ficasse sem ler a Bíblia ia acontecer alguma coisa? Tem muita gente que acha que ministério é, por exemplo, isso que eu faço aqui, pregar para vocês. Tem gente que acha que ministério é pegar um microfone e falar em cima do altar. Não. O microfone, na verdade, ele é a parte mais fácil aqui, gravar os vídeos para vocês. Difícil, meus irmãos, é aguentar as afrontas do inimigo. Difícil é aguentar a conversa dos outros, falando que você não é capacitado. Difícil é os outros não te incentivando. Difícil, às vezes, e agora eu não falo nem difícil, mas é a parte prazerosa que nos dá força, é se colocar de joelhos. É quando o Senhor chama às 3 horas da madrugada. É justamente nessa hora. Um dia o irmão perguntou para mim, falou assim: eu acordo toda vez 3 horas da madrugada e depois não consigo dormir. Eu falei: irmão, ora, o que você acha que é? Irmãos, eu não acordo de madrugada, mas quando acordo de madrugada eu já aprendi. Se eu não orar, não dorme. Começo a ver as pessoas entrando pela porta do meu quarto, quem eu devo orar. Buscar a presença do Senhor. Ele ama os que buscam ele de madrugada. Então o Espírito Santo ele nos chama e nos fornece as armas necessárias para que nós possamos lutar a nossa guerra, e durante esse processo ele vai trabalhando dentro do nosso coração, trazendo todos aqueles frutos lá do Espírito, para que nós possamos estar justamente preparados. Irmãos, ele traz a palavra, mas o preparo ele deve ser eminente. Eu quero trazer aqui uma palavra que fala justamente da vinda do Senhor Jesus. O Pai, nós ouvimos a voz, o Espírito Santo no coração, mas eu creio que o Senhor Jesus, ao final de todo o processo, e eu creio que isso não é para muitos não, eu creio que é para poucos, porque ele fala em João 10 que aquele que ama obedece os mandamentos, e no final do processo ele fala que se revelará a ele. É uma manifestação carnal de Deus. Sim, como eu falo carnal, não falo no pecado não, eu falo sobre essa casa, é o anjo do Senhor se manifestando diante da sua frente, te tocando. É uma bênção, a bênção mais poderosa. Imagina o Criador do universo, irmão,
parar diante da sua frente. Irmão, ele pode tudo. Tem gente que não acredita nisso não, mas eu por exemplo, eu busco isso. Eu creio que é muito mais fácil um anjo aparecer para mim. Eu nunca vi um anjo. Como é que você sabe dessas coisas? Você já foi nesse céu? Você sabe disso? Não, nunca fui. Mas eu já vi os anjos passar no céu. Eu já tive milagres, vendo milagres acontecendo na minha frente. Eu já vi corações se derretendo. Eu mesmo me converti de um caminho que era de destruição, de drogas, pornografia. E eu sei, sabe? Como eu sei, eu não sei. Eu só sei que eu sei. E quem sabe, sabe que sabe. E eu não tenho como explicar isso de outra forma não, meu irmão. Eu sei que é uma sabeção. E a gente sabe, porque o Espírito Santo ele fala aqui dentro de nós. Então eu sei que no final do meu processo, eu peço ao Senhor para me ver anjos, como esses da Bíblia, eles pararam. Eu creio que essa é a maior bênção, sabe? Tudo aquilo que você tem vivido no seu quarto em lágrimas, orando, se materializando na sua frente, não só com um milagre, com a volta de alguém, ou com um trabalho, ou com a faculdade que terminou, não é só com isso não. Isso aí, meus irmãos, vamos dizer, pode ser que seja a cereja do bolo, e não vai acontecer para todos. Nós temos. Por que você sabe disso? Salvação, todo mundo vai se salvar? Nós queremos, Deus quer que se salve todo mundo. Eu creio que Deus quer restaurar todos os casamentos, mas a verdade é de quem vai até o final, de quem prevalece. E é por isso que eu gosto desse texto. Fala assim, em Mateus 24, versículo 31, fala assim, contudo, ninguém sabe o dia nem a hora que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu e nem o Filho. Está falando de Jesus. Somente o Pai o sabe. Então, mãos à obra, meu irmão, pano de saco e pranto. Acordou 3 horas da manhã, já sabe, o Espírito Santo querendo falar, se relacione com ele, não apague ele, sabe? Continua falando com ele, continua deixando ele te conduzir. E quando vier uma prova dessa de fé, por exemplo, como a mulher e como a minha, sabe? Se coloque na disposição, você vai ver que aquilo ali, meu irmão, vai encher teu coração de fé. Você fala assim, a promessa é logo ali. E você começa a entender que você não precisa mais desviar do caminho, que você está no lugar e na hora certa, da forma que Deus planejou. E é nesse momento que nós entendemos que as circunstâncias nos moldam e que Romanos 8:28 começa a fazer sentido, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito. Glória a Deus. Falei demais, né? Como sempre. Mas que Deus abençoe vocês e que vocês possam ficar com essa breve ministração no dia de hoje, que ela possa trazer força e alento. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Até uma próxima.